Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Eu vou ler aqui uma passagem que me chama a atenção, que está em Mateus, capítulo 21, e o versículo é o 28, a partir do 28, que diz assim: a parábola dos dois filhos. O que vos parece? Uma pergunta, né? O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai, trabalha hoje na vinha? Respondeu ele: Não irei. Mas mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Então o pai se dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa. Respondeu ele: Eu vou, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Responderam-lhe: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas entram antes de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós a fim de vos mostrar o caminho da justiça, e não crestes nele, mas os cobradores de imposto e as prostitutas creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependeste para credes nele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Aqui vemos 2 filhos diante de um pai. O primeiro diz que não vai. Ele foi sincero, mas ainda sem vontade de ir, ele foi fazer o que o pai pediu, trabalhar na vinha. O segundo disse que ia automaticamente: eu vou, mas não chegou lá, não foi. Um filho mentiroso, um filho desobediente, um filho que diz que vai, mas não vai. Isso me trouxe uma reflexão no sentido: como estamos diante de Deus, né? Essa palavra ela vem primeiro para mim, com certeza. Como estou diante de Deus? Como estamos nós diante do nosso Pai? Ele nos manda fazer, a gente faz? Ele nos manda ir, a gente vai? Estamos seguindo corretamente o que ele nos ensina na Bíblia? Temos que refletir sobre isso. Temos que olhar para nós e vermos dentro da palavra se estamos coerentes a ela, se estamos agindo como ela pede para fazermos. Como estamos diante de Deus em relação a fazer a vontade dele? Aqui ele diz que os cobradores de impostos e as prostitutas ouviam o que João pregava, se arrependiam. Aleluia. E Jesus adverte: esses entrarão no reino de Deus. Mas eles que eram desobedientes e mentirosos, isso serve para nós. Será que estamos sendo mentirosos? Será que estamos sendo verdadeiros? Temos que pensar. Eu trago essa advertência para meu coração e divido com vocês, né? Temos que estar vigilantes diante do Senhor, em nossas vestes, em nossa conduta. E diante de Deus, quando Ele fala conosco, porque Ele fala com seu filho. Você é filho de Deus? Eu sou. Jesus fala comigo. O Espírito Santo dele fala comigo. Ele fala com você também. Eu creio assim. E quando ele diz para a gente ir e a gente não vai,
até mesmo dizemos que vamos e não vamos, não fazemos o que ele manda, estamos sendo mentirosos, né? E isso me leva a uma mudança radical, quando ele cita aqui, né, os cobradores de imposto. Cobradores de imposto, a fama deles eram de ladrões, roubadores, porque eles cobravam a mais, não é isso? As prostitutas sabemos como elas agem, né? Elas mostram o corpo, elas vão com qualquer um, não é isso? Elas seduzem, esse é o papel da prostituta. Mas a gente vê aqui na palavra do Senhor, ele dizendo que elas ouviram João falar e se arrependeram. Veja, e nós, como estamos nos comportando diante de Deus? Diante do mundo, envergonhando o nome de Deus? Eu vou citar aqui um ambiente bem popular, a praia. Como que você está indo à praia, por exemplo? Quem vai à praia, né? Como você está indo? Como é sua veste lá? É de biquíni? É de maiô? Eu não sei por que eu estou indo para esse lado, mas a palavra, né, nos remete a isso, né? Pela citação que foi falada aqui, pela palavra, né? Como está a sua veste num ambiente como uma praia, né? Então temos que cobrir nosso corpo, até mesmo numa praia. Vá com camisão, né? Uma regata, vá com um short, né? Uma bermuda, mas não bota um biquíni, né? Cubra seu corpo. Se você quer se bronzear, né? Tomar um sol, tome na sua casa, no quintal da sua casa, né? Mas não mostre o seu corpo. Obedeça ao Senhor, né? Não envergonhe o nome dele. Não haja como um filho desobediente que diz que vai fazer e não faz, né? Faça como esse, ainda que não queria fazer, ele fez. Ainda que você não queira, eu não quero isso. Faça o que a Bíblia manda você fazer. Haja como ela manda você agir, né? Para que não venhamos envergonhar o nome do nosso Deus, né? Nosso Pai Todo-Poderoso. Quando a gente vivia no mundo, a gente não tinha precaução na nossa vida. A gente vivia aleatoriamente, tudo estava bom, tudo estava decente, né? Tudo estava ótimo. Mas não, hoje somos diferentes. Hoje vemos as coisas como ela é realmente, né? Temos que vigiar em todo tempo. E que nós usamos essa palavra desses dois filhos e seguimos aqui a parte do filho que ainda disse que não ia, mas ele foi. Como será que está o nosso fruto diante de Deus, né? Nós não vamos colher uva se plantarmos outra fruta. Pé de manga, por exemplo. Não vamos colher no pé de manga uva. Temos que plantar uva, né, para colher uva. É isso. Do vinhadeiro se colhe o quê? Uva. Não é isso? Então vamos fazer a nossa plantação certa. Vamos ser obedientes a Deus. Vamos plantar, né, no reino do Senhor frutos bons, frutos saudáveis, fruto da obediência. Vamos ser obedientes a Deus. Tem aqui 2 filhos, porém um disse que não ia e foi. E o outro disse que ia automaticamente, mas não foi, né? Não foi. Então, o que foi, ele foi obediente, ainda que ele não quisesse ir, ele foi. Amém? E sejamos assim diante de Deus, ainda que não queremos ir, obedeça ao Senhor, né? Que nós seremos recompensados. Amém?
nós seremos recompensados com a entrada no reino de Deus. Essa é a verdadeira recompensa. Todo o nosso sacrifício aqui de renúncia começa em nós mesmos. Eu não posso renunciar ao outro, mas eu posso renunciar a mim, não é isso? Hoje a gente vê tudo assim, tudo misturado, tudo, sabe? Há uma mistura, sabe? Você chega em determinado ambiente que ali se diz que é adoração a Deus, mas você vê gente de toda qualidade. E cadê a organização no reino do Senhor? Não é isso? Temos que ver isso. Temos que vigiar nisso. Tem que haver vigilância, porque senão não vai entrar no reino do céu. A palavra é bem clara em relação a isso. Temos que ser obedientes a Deus. Se tudo que você vai fazer, tudo que eu vou fazer, o Espírito Santo diz que não, eu tenho que obedecer à voz dele e não à minha vontade. Do mesmo jeito é você. Aqui é uma reflexão, Uma reflexão que nos adverte como estamos diante do nosso Pai. Amém? Estamos sendo obedientes a Ele, a sua palavra, Estamos fazendo a sua vontade, estamos agindo como tem que ser. Vamos pensar nisso, não é verdade? Porque essa é a vontade de Deus, que nós venhamos nos arrepender das coisas que a gente praticava, E hoje não praticamos mais, porque temos a Deus, Não somos mais teimosos, Não podemos desonrar nosso Pai. Jamais, Ser infiel à aliança que nós fizemos com Deus, não é verdade? Isso é maravilhoso, maravilhoso. A salvação é uma coisa muito boa, Ser salva da ira de Deus. Irmãos, virá uma ira, porque uma hora a ira chega, Deus vai deixando, mas uma hora ela chega. E vamos vigiar para que isso não aconteça conosco, Filhos de Deus. Vamos ser obedientes, Ainda que não queremos ir, vamos trabalhar na vinha do Pai, Vamos fazer a vontade dele. Vamos ter vida consagrada a Deus, E desprezar as coisas do mundo. Amém? E eu fico por aqui. Fiquem na paz do Senhor Jesus.